tudo bem? Pessoal, tudo bom? Boa noite. Me falem aí se vocês estão me ouvindo bem. Oi, boa noite, César. Tudo bom? Tudo ótimo. Me ajeitar aqui Que também. bom! Que bom ter você aqui com a gente. Fico muito feliz também. Bem animado para É essa um live de hoje. Falar com esse público lindo. Que bom, muito bom falar sobre esse tema que, assim, você já trabalha com isso, né? Que você já fala sobre isso no seu dia a dia e Isso. que isso é muito importante também, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando agora, né? Então, eu vou falar um pouquinho, Estão a flor da César. pele, né, Amanda? Isso, eu vou falar um pouquinho do Mulheres do Brasil, para quem não conhece, vou falar um pouquinho, me apresentar também para quem está entrando aí, que eu não conheço, e aí vou te dar a palavra para você se apresentar também, tá bom? Ok, certo. Então, gente, é um prazer, né, ter vocês aqui. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que trabalha com a questão do empoderamento feminino, no sentido de criar ações para ajudar mulheres em todos os contextos. Então, nós temos comitê na área de saúde, na área de educação, na área de violência contra a mulher. Então, são muitos os comitês. Inclusive, César, eu acho que a gente hoje escolheu um dia que a gente está concorrendo, meio que concorrendo aí com a nossa presidente, que é a Luísa. Então, Não depois é foi que justo. eu vi, depois que foi que eu vi que ela tinha uma live que vai ser agora do Comitê de Saúde Geral, né, do Mulheres do Brasil Geral. Então, a gente teve aí um probleminha com relação a isso, mas tudo bem, a gente vai conversar sobre esse tema que é tão importante. Nós estamos desenvolvendo um projeto, tá? Até para te falar um pouquinho mais sobre esse projeto também, César, que é o Acolher. É um projeto que faz um atendimento direcionado para as pessoas que estão com dificuldade, para as mulheres que estão com dificuldade de lidar com a quarentena, né? Uhum. E por isso que a gente pensou em trabalhar, em trazer um pouco desse tema, que é sobre as emoções, né? Por quê? Porque a maior demanda que a gente percebe nesses atendimentos é sobre essa dificuldade de lidar com as emoções que estão surgindo, né? Desse momento novo, enfim. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu vou deixar você se apresentar aí para quem tiver, para a gente até ver se entra mais alguém, para a gente ir conversando um pouquinho sobre esse tema tão legal. Sim. Então, eu sou o César Mello, sou psicólogo, né? Atuo na psicologia clínica, né? Com atendimento psicoterápico. E o público feminino, né? Eu conversei um pouquinho com você uns dias desses aí atrás, né? É um público a qual eu me sinto muito à vontade, né? Eu costumo dizer que eu fui criada aí por uma mãe, né? Não tive um pai, perdi logo cedo, né? E uma ligação muito forte com duas irmãs, né? E sempre tive essa preocupação, né, com o público feminino. E na psicoterapia eu terminei enviesando por aí, né? Já atuei aí na Secretaria de Direito da Mulher de um município daqui do estado de Alagoas, né, a qual para mim foi uma grande escola, eu pude aprender muito com as mulheres a quais eu convivi nesse grupo de mulher. Eu era o único homem da secretaria, na verdade. Não, tinha outros por trás, né, assim, outros colaboradores, mas na ação mesmo eu era o único, né? Contava com outras colegas psicólogas, assistente social, e foi uma quebra de tabu muito grande, né? E foi uma verdadeira escola para mim, né? E de lá para cá, sempre dando atenção a esse público, seja trabalhando no empoderamento, seja trabalhando em outras questões, né? Mas é um público bem presente e me agrada muito. Por isso que eu fico muito feliz pelo teu convite, né? De falar aqui com esse grupo de mulheres.
né? E eu fiquei assim apaixonado depois que eu comecei a visitar esse projeto, acessar aí no Instagram, conversar contigo, né? E depois eu preciso saber se temos aqui no estado de Alagoas. Ah, com certeza, a gente vai ver direitinho e depois eu posso até te passar essas informações, né? Ótimo. E o importante é que muita gente ligou para mim antes para falar, né, sobre essa outra live que estaria, porque é uma live também que a Luísa vai estar falando sobre saúde, né, sobre a questão mesmo desse momento atual, mas que essa live ela vai ficar gravada aqui para que elas possam ver também depois, né? A gente vai estar encaminhando isso para os nossos comitês, porque é muito importante falar de consciência, né, César? Até porque o que eu percebo, assim, o que eu percebo na clínica e mesmo dentro da nossa prática, e dentro dessa demanda, que somente a pessoa se dando conta, né, de tudo isso que ela está vivendo, olhando para essas emoções, ela pode ter esse insight de despertar, né, para um outro caminho, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como é que é esse se dar conta, de como é esse processo de consciência, de como é que é essa consciência que você vê na clínica. Isso. Quem já assistiu, sabe, Aline, minha live, ou participou de alguma palestra, ou dos grupos que a gente tem aqui no Em Ponto Terapia, já estão cansados de me ouvir dizer isso, né? Não existe mudança sem a consciência, né? Sem a tomada da consciência daquilo que incomoda. Tá? Enquanto os comportamentos estiverem incomodando a terceiros, não há mudança. Tá? A partir do momento que eu tomo consciência deste incômodo, aí eu me permito sim a mudança. Né? Não tem como alterar, não tem como criar mudança ou querer que algo seja diferente se eu não conheço antes. Então, eu tenho que tomar essa consciência, eu tenho que perceber. E aí, dar-se conta, como você fala, né, a tomada de consciência, ela pode vir por vários meios. Tá? Seja na Sim. terapia, eu costumo dizer que todo campo é campo de autoconhecimento. Né? Existem vários outros recursos de autoconhecimento, né? E que vão ajudar e vão agregar. Né? Aqui, como nós estamos falando como psicólogos, a gente vai trazer para a psicoterapia. Né? Sim. Comum, né? Isso é mais comum no público jovem, né? Às vezes vem aquela menina que foi indicação da mãe, porque a mãe acreditou que ela precisava da terapia porque ela estava com um comportamento que não aceitava. Tá? Isso é tão comum a gente ver, né, na clínica isso, né? E eu não dou outro passo sem antes esse jovem, sem antes esse cliente, esse paciente, né, dizer para mim que quer participar desse processo. Porque enquanto for terceiros, pode ser até, às vezes, eu falando de um público mais jovem, mas vem com o público de mais idade, a qual a irmã levou, a mãe levou, né? Mas, enquanto ele está sendo levado, é porque a mãe quer, é porque a irmã quer. Né? Eu recebo uma pessoa que está tentando entrar na terapia há um tempo. Né? Os filhos já disseram para ela, olha, você precisa trabalhar isso, mãe. Olha, mãe, tem umas questões... Ok, mas isso que eles estão apontando ainda não é incômodo para ela. Então, se ainda não é incômodo para ela, não vai ter uma razão para causar uma mudança. Né? Então, a gente não dá outro passo. Né? Então, esse realmente é o primeiro passo para a gente causar uma mudança, para a gente buscar uma alteração de comportamento, né? Para que a gente possa causar aí... outros movimentos diferentes daqueles a qual a gente inconscientemente está programado para agir, né? Porque enquanto a gente toma consciência ali, né, a gente fica nesse mecanismo automático, que a gente fica meio que robotizado. Sim. É mecânico, é engrenagem. O cachorro correndo atrás do rabo, né, César? Ou aquele esquilinho, né, naquele brinquedinho lá, e fica, né, não sai do canto. Né? Então, o primeiro passo realmente, Aline, seria essa tomada de consciência. Né? E assim, esse tomar consciência, né, uma coisa tão... É o que eu sempre costumo falar nesse processo de autoconhecimento. A gente observar
o que a gente tem de bacana, o que é que a gente tem de bom e potencializar isso, né? E também olhar para as coisas que a gente precisa trabalhar, que está incomodando, né? E que isso às vezes não é fácil, né, César? Olhar para essas coisas e adentrar nessas sombras, vamos dizer assim, coisas que às vezes estão a nível de consciência, outras vezes que a gente tem que trabalhar um pouco mais para que elas venham, né? E muitas pessoas, né, eu até costumo falar isso, assim, as pessoas às vezes procuram um processo terapêutico dizendo para se sentir que vai se sentir melhor e às vezes olhar para essas questões não é essa massagem que às vezes a pessoa espera, né? E aí muitas vezes as pessoas acabam saindo porque se dá conta de que tem que olhar para isso. Me fala um pouquinho, dentro da tua prática, como é esse olhar para essas questões? Olha, uma vez lá atrás, eu tive uma professora na época da formação de psicologia, que ela dizia sempre assim: desconfie, se você sempre sai da terapia sorrindo, desconfie, né? Tá indo só para massagear o ego, né? E não anda na terapia, né? E não vai, não. Tá? E realmente, tá? E olha, deixa eu antecipar, então vamos lá. É realmente esse caminho. Olhar para a sombra, né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa usou o termo dragão, né? Então, olhar para os nossos dragões incomoda, causa dor. Olhar para si é eu deixar de olhar para o outro e muitas vezes deixar de culpar o outro, né? Por aquilo que está acontecendo comigo. Porque eu vou reconhecer isto em mim. A tomada de consciência leva a esse processo, né? Olhar para a sombra, olhar para o nosso dragão, é olhar para aquilo que mais está escondido. E é mecânico, como a gente falou, né? E esse escondido causa incômodo. Por outro lado, Aline, eu costumo dizer também que, ok, causa incômodo, né? Incomoda, trazer dores, a gente vai mexer em algo que de repente estava até esquecido, né? Ao mesmo tempo que quando a gente passa por isso, que a gente supera isto, a gente olha para trás e faz, rapaz, nem foi esse sofrimento todo que eu imaginei que seria. Porque a gente ouve muito, né? As pessoas usam isso até como argumento para evitar essa tomada de conhecimento, de consciência, para evitar o processo de autoconhecimento, né? Eles dizem muito assim: vou nada mexer com o que está quieto, eu vou cutucar o passado, às vezes nem precisa ir lá no passado, está bem no presente. Então, usa-se muito esses argumentos para evitar essa tomada de consciência, para evitar o crescimento, né, pessoal. Então, eu costumo dizer, causa dor sim, não vou mentir para você. Para essa moça do dragão hoje, ela trazia essa questão, né? Mas é porque, eu acho que é a segunda sessão dela, ela disse, mas eu vou mexer em algo que está esquecido lá atrás. Aí eu disse a ela, fiz, olha, não vou fazer igual aqueles pais que quando vai levar o filho para tomar vacina e diz, não vai doer não, não, é só uma picadinha de formiga, né? Então, não vou mentir para ti, tá? Vai causar incômodo, né? A gente vai mexer em algo que de repente realmente está lá quieto, esquecido. Ao mesmo tempo, nem se preocupe, a gente não precisa ir nessa intensidade a qual você está deduzindo, né? A gente vai à medida. Na verdade, o nosso inconsciente já faz isso, Aline. Ele já nos dá dose homeopáticas. Ele olha assim, ok, aguenta isso, toma. Aí a gente estuda, percebe, toma consciência, ele diz, tá preparado, toma mais essa. E a gente vai a essa dose, e não é nem o psicólogo, nem o paciente que diz isso. Né? É esse inconsciente, né, que está aí programado a princípio para nos proteger. Né? Então, eu é isso, Aline. É tão engraçado que você falou aí da história do dragão, né? E eu me lembrei daquela historinha de São Jorge, né? Que ele queria matar o dragão, né? Acho que você sabe essa historinha aí. E poderia falar um pouquinho dessa historinha aí pra gente, de
quando a gente às vezes quer matar o dragão, ele acaba aparecendo novamente, né? Isso, que são dois ícones, né, dos personagens da religião católica, né, que a gente traz muito quando a gente vai estudar autoconhecimento, principalmente o Enneagrama, né? Depois a gente abre um espaço para falar um pouco, né? E é porque a gente fala justamente desse lado nosso sombra como dragão. E olha que essa minha paciente nem sabe desse conteúdo, né? E ela que trouxe essa metáfora, né? Essa analogia ao dragão. E quando a gente olha para São Jorge, entendendo o dragão como esse lado que é nosso, né? Que nos pertence, né? Que incomoda, que causa as dores, né? Que trazem prejuízo, porque nesse processo de autoconhecimento é bom a gente tomar consciência e dizer assim, ok, o quanto eu paguei por ser assim, né? E tomar consciência desse prejuízo nos faz crescer, né? E aí São Jorge está lá montado no seu cavalo, com uma lança, uma espada, matando dragões. Surge um dragão, ele mata, mas logo vem outro. Mata, surge outro. E assim vai. São Jorge está até hoje lá na Lua, né? Matando dragões. Tá? E esse não é um caminho, quando a gente fala de autoconhecimento, como o caminho de crescimento, digamos assim. Ficou super baixo aqui de repente para mim, o César. Deu uma parada, foi? Não sei o que foi que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém ligou aqui, aí agora o volume sumiu. Eita, ele fica um pouco mais baixo, realmente. Deixa eu ver. Aperta na tecla Você de está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Isso já aconteceu comigo, viu? Aí de repente baixa o volume, eu acabei interrompendo. Mas aí você pode continuar, que eu vou pegar aqui o fonezinho de ouvido, para ver se fica melhor. Eu já sinalizou aqui que está ok. Né? Então, Pronto. bota o ouvido que eu acho que resolve. Tá? Então, os dragões estão... A gente está idealizando, né? Pensando, São Jorge, a gente vai viver matando dragões. A gente vai viver enfrentando dragões. Né? E esses dragões não vão acabar nunca. Né? E a gente traz uma outra pessoa, né? Um outro ícone, que é a Santa Marta. Né? Sim. Eu tenho uma imagenzinha dela lá no meu consultório. Aqui em casa não tem. Né? Se você olhar para a imagem de Santa Marta está em pé e o dragão está aos seus pés. Né? O que foi que Santa Marta fez? Ela tomou consciência desses dragões, da existência desse dragão dela, desse lado sombra. Só que ao invés de levantar a espada e lutar contra esses dragões, Santa Marta decidiu domesticar o dragão. Né? Então, tomar consciência desse nosso lado sombrio, digamos assim, desse nosso dragão, né, nos permite fazer esse caminho. E agora está melhor? Tá, agora ficou ótimo. Né? Então, tomar consciência desse nosso lado sombrio, desse nosso dragão, nos permite domesticá-lo. Né? E aí é o outro passo. Primeiro, né, eu tomo consciência. O segundo passo seria aceitar. E aí eu tomo um cuidado muito grande, sabe, Aline, quando eu falo de aceitar, principalmente para o grupo feminino. O aceitar que eu vou falar aqui é diferente do que a gente ouve falar no dia a dia, principalmente para esse público. Porque a ideia é, aceite, ele é assim. Né? Aceite, você não vai mudá-lo. E essa mulher vive sofrendo nesse aceite, acreditando que tem que aceitar. Né? E o aceitar que eu estou falando aqui nesse caminho de tomada de consciência não é este. O aceitar é o acolher. E aí, é o acolher a si. Né? Então, eu percebo que eu tenho isto é meu, e eu posso usar isto. São Jorge está matando o dragão. Marta, não. Marta tem um dragão do seu lado. Então, pode ser que um dia ela precise desse dragão. E ela vai usar esse dragão. Né? Quer ver um comportamento muito comum nesse exemplo? Eu acompanhava uma pessoa que ela era muito impulsiva, né? E trazia uma certa agressividade. E ela tomou consciência dessa agressividade e olhou assim, fez, César, eu tenho que brandar isto. Eu não quero isto em mim. Eu estou vendo que eu estou causando dor em mim e em outros. Né? A fala dela. A gente começou a fazer um trabalho. Né? E a ideia não foi matar o dragão. Foi fazê-la perceber que ela tem isso,
aceitar e fazer uso quando necessário, né? Então, ela conseguiu nos seus relacionamentos começar a abrandar, falar mais gentilmente, acolher os seus filhos, falar melhor com eles, ter uma comunicação melhor, mas, no entanto, no dia que era necessário ela trazer essa impulsividade, essa agressividade, não estou falando da agressividade física, mas da energia, dessa agressividade de agir, ela tinha como presente e pôde usar, né? E ela, quando ela estava no hospital, né? Ela não era que estava hospitalizada, era um ente querido dela que estava hospitalizado, e a pessoa estava numa cadeira, num corredor de um hospital público. Se não fosse a agressividade na voz dela, na atitude dela, na impulsividade dela, talvez essa tia não tivesse resistido. Mas quando ela entrou nesse hospital, gritando, esbravejando, chamando a atenção, ela resolveu o problema da tia. Em 5 minutos, a tia estava numa maca com 2 enfermeiras e medicadas, né? Então é esse o dragão ao meu lado. Isso me incomoda. Ok, tomo consciência. Aceito que isso faz parte de mim. E agora esse dragão vai ficar aqui do meu lado e quando necessário eu faço o uso, né? Exatamente. Esse processo de aceitação é um processo até de reconhecimento mesmo, né? E assim, até é importante falar, o que eu tenho falado bastante, é que assim, a importância de olhar para todas as emoções como importantes, né? Outro dia a gente estava conversando sobre aquele filme, Divertidamente, quem me acompanhou na outra live, a gente falou sobre isso, e dizia, a gente falava exatamente isso, de que a alegria, a todo instante, estava querendo tirar a tristeza de cena, porque a tristeza é sempre vista como algo negativo, mas às vezes é importante a gente dar passagem para essa tristeza, às vezes é importante a gente olhar para essa tristeza. Isso que você falou agora, né? Dessa impulsividade, vamos pensar assim na questão da raiva, né? Que no filme ele traz essa coisa do senso de justiça mesmo, né? E aí, como é importante que às vezes dê passagem para esse movimento. E como é importante, às vezes, observar, que é isso que você falou aí do paciente, de que ele percebeu que isso estava atrapalhando a vida dele, a das pessoas que estavam por perto, e aí se dar conta, né? Isso é um processo de consciência, se dar conta de que isso está atrapalhando de alguma forma e buscar ajuda, né? Já que não está conseguindo dar conta sozinho, né? Para que possa equilibrar, né? Isso de uma forma mais saudável, como você disse, né? Certa vez eu consegui levar, né? Não fui eu que levei, mas chamei o grupo e o grupo veio comigo a um show meditativo aqui em Alagoas. E a maior parte desse grupo é um grupo de meditação que nós temos aqui. E eu digo a você que 90% são mulheres. Muitas vezes eu me pego eu sozinho e as meninas, né? As meninas vão adorar ter ouvido falar meninas. Né? E aí nesse show, o cantor trazia, né, esse lado de alegria, de felicidade. E aí no momento ele disse assim, sejamos alegres, mas na ação. Aí uma dessas mulheres disse, realmente, porque alegria demais deixa a gente bobo, né? Né, nesse filme, ele deixa claro para a gente, passa essa mensagem, tá? E isso talvez seja um pensamento nosso equivocado, sabe, Aline? Eu, nos meus cursos de autoconhecimento, eu chego para as pessoas e digo assim, ok, imagina uma balança. O que é equilíbrio? É a balança assim, a balança assim ou a balança assim? Me responda, Aline. Onde é que está o equilíbrio? Se a gente for pensar na questão do equilíbrio da balança sim, né, é o que a gente pensa sempre, né? Exato. Mas aí a gente, né, o que a gente tem que pensar, né, quando ela está aqui, é o momento certo de dar a passagem, né? Que às vezes é preciso estar aqui, às vezes é necessário estar aqui, né? Exato, mas Aline. que a gente observa que tem que ser, assim, né? O primeiro momento é que tem que ser um caminho reto. E esse caminho reto, muitas vezes, não existe, né? Porque você está todo tempo, né? O que a gente costuma até... Eu gosto muito de falar dessa coisa do ajustamento, de ajustar
né? E isso não quer dizer que tem que ser um caminho reto, certinho, Sim. porque esse caminho reto, certinho, esse controle que muitas vezes a gente quer ter, né? Não Isso a existe. gente Isso é vai percebendo que isso não existe, né? Tá aí esse momento atual para mostrar para a gente que esse controle que muitas vezes a gente acha que tem, não tem. E aí, o que é que a gente vai fazer com o que a gente tem para hoje, né? Eu acho que é isso, olhar isso e olhar isso, né? Exato, Aline. Eu acho que deu uma cortada aí. Será que estão me ouvindo direito? Tá, agora tá. Eu estou acompanhando aqui a minha velocidade de internet também, né? Exato, tá? Equilíbrio é movimento. Não existe equilíbrio em pontos estagnados. Não dá para ser assim. Então, equilíbrio é movimento. Isso, é esse movimento da balança, né? Então, tem hora que eu tenho que estar alegre, mas tem hora que eu tenho que estar com raiva, eu tenho que estar triste, né? Outra hora é outra emoção, né? Eu costumo dizer que isso se chama coerência. Minha estado emocional tem que estar coerente com o momento que eu estou vivendo. Oi, eu tô te ouvindo. Deu uma cortada aqui, mas a Cristina disse aqui que tá falhando. Isabel disse aqui que tá falhando. Acho que deu uma caída aí na internet. Oi, pronto. Tô te Internet ficou ouvindo. mais lenta, tá? Então, o estado emocional nosso tem que estar coerente com a situação que a gente está vivenciando, né? Não faz Uhum, sentido eu estar num momento de felicidade da minha vida e eu estar em tristeza, no estado de tristeza, né? Como não tenho uhum. razão de eu estar no velório, no luto de um ente querido e estar sorrindo, apesar que tem o sorriso do nervoso, né? Nesse momento, né? Então a gente tem que estar coerente. A tomada de consciência nos permite isso, né? Eu perceber Uhum. sou, como eu reajo, minhas emoções e observar o ambiente, observar quem está do meu lado, né, me faz eu ser mais assertivo, né, nessas questões. Então, é importantíssimo Entendi. nesse processo manter esse equilíbrio Sim, nessa ideia das emoções. isso é importantíssimo. E isso é um processo de consciência, né? Tomar essa consciência é o primeiro passo que a gente falou de curar, de mudar alguma coisa e de poder perceber isso, né? E até Sim. esse se dar conta de que a gente não tem esse controle, que equilíbrio é movimento, isso também é um processo de consciência, né, César? Eu vi aqui a Cristina dizendo que não está aparecendo a sua imagem nem o seu som. Aí. Isabel, voltou aí? Me sinaliza se voltou ou se Isso. está com alguma falha, por gentileza. Eu acho que foi no momento que eu mudei minha internet, né? Sim. E aí eu acho que ali, naquele momento, ele Bom, exclui a minha imagem e entra novamente. Mas vamos esperar o feedback. Se vocês estão me ouvindo, é, vamos ver se já normalizou. Pronto, isso ok. mesmo, né? Vamos lá, por onde nós vamos também, né? Falando de emoção. Uhum, Eu não gosto também, sabe? A gente corre muito esse risco, vez ou outra eu ouço falar, Aline, caracterizar emoções devido ao sexo, né? O homem é mais assim, a uhum, mulher é mais assada, a mulher se age desse jeito, o homem age do outro jeito, tá? Isso, na verdade, uhum, está colocando em caixinhas, né? Eu vejo uhum. Rotular, né? as emoções Criar rótulos, né? presentes tanto no homem quanto na mulher, né? E Uhum, vale essa tomada de consciência, perceber, né? Quem eu sou, com que emoção está presente em mim, melhor dizendo, na situação, né? E aí eu vou trazer mais uma reflexão, né? Trazendo para o momento atual, tá, Aline? Que a gente está falando de tomada de consciência e a gente que sim. ouve hoje, e é fato, né? Que esse momento que nós estamos hoje sozinhos, né? Sozinhos entre aspas, né? Hoje estamos em casa, recolhido, né? As pessoas têm se percebido melhor, né? Uhum. Que você conhece,
né? Ele diz assim, a pandemia nos colocou na cadeirinha de meditar, não foi na cadeirinha de pensar, Uhum. tá, mesmo? Porque tem uma Na cadeirinha de pé. né? Mas o estado que nós estamos hoje, a situação que nós nos encontramos, nos leva a um estado mais profundo de olhar para si. É um meditar realmente, Sim, né? sim, E o que eu percebo, sabe, Aline, é que as pessoas estão se assustando, né? sim. E Essa situação, assim, como eu te falei, sim, pode dizer, não, mas é isso pode mesmo, pode falar. da tomada de consciência que está sendo feito, ou seja, Sim. sem terapia, sem qualquer outro recurso de autoconhecimento, hoje nós estamos sendo forçados a essa tomada de consciência. A Isabel colocou aí muito tempo para pensar na vida, né? E eu Sim, estava te falando no início do projeto que a gente tem, que é do Acolher. E como sim. as pessoas, elas falam dessa dificuldade de parar. Porque parar, quando você fica aí na cadeirinha do meditar, né, que você Sim, disse, você acaba tendo esse movimento de olhar para dentro mesmo. sim. Né? E aí é onde, né, tem uma música que fala assim, nada muda se você não mudar, né? Isso. Que você para de apontar, né, de olhar para fora para olhar para dentro, né? E aí entra a questão muito bacana da gente pensar nessa oportunidade que a gente está tendo, né? A Isabel colocou muito tempo para pensar na vida, mas assim, é uma grande oportunidade que Sim. por conta do dia a dia que a gente vive, acaba ligado no piloto automático, a gente não se dá conta disso. Porque a gente está a todo tempo, já tem um horário disso, já vou buscar o filho na escola, e aí acaba criando aquela rotina automatizada que você não tem essa grande oportunidade de sentar nessa cadeirinha do meditar, né? Mas, Mas viu? que assusta, né? Num primeiro momento, você olhar, sentar e parar e olhar para isso, acontece esse desconforto, né? Que é Mas isso que tem você mais, estava Ana. falando Se também. eu pudesse, eu puxava a Isabel aqui para botar outra câmerazinha, ficar nós três batendo um papo aqui. Tem um público que vai Uhum, discordar, Isabel, tá? Ah, uhum, de mais idade. Se você chegar para uma mulher de mais idade e falar isso para ela, ela vai dizer assim, isso falando do pensar como autoconhecimento, de tomada de consciência. Ela vai dizer, uhum, eu nessa idade, nesse tempo, agora me trabalhar, me perceber, olhar para mim, não, deixa isso para os outros, né? Então tem um uhum. público que vai concordar com isso, que é uma Ah, pena, sim, porque é toda uma pena. Eu idade, queria que a minha mãe estivesse aqui assistindo essa live, viu? Vou mandar, depois dessa vou, gravação, man- depois, vou mandar para ela, viu, Sérgio? entendeu? Então tem esse público que vai contestar, que é uma pena, né? Porque qualquer idade, qualquer momento é momento. A gente está falando agora da pandemia, que realmente a gente está sendo, digamos, forçado, obrigado a olhar para si, né? A gente está entrando É. nesse mecanismo, tá? Ao mesmo tempo, viu, Aline, que eu também, de feedback que eu tenho ouvido, hoje eu ouvi algo nesse sentido, né? Que a pessoa disse assim, César, no começo da pandemia me assustei, me aterrorizei, me incomodou, me peguei várias vezes chorando. Eu fiz, ok, e hoje? Hoje está até melhor, né? Hoje eu consigo pensar melhor sobre isso, esses pensamentos, eu tenho umas consciências sobre isso, né? Ou seja, a gente vai Uhum, voltar, falou no começo, a tomada de consciência incomoda, tá de frente ao nosso dragão, vai amedrontar, vai criar medo, vai criar emoções a qual a dói, gente né? estava acostumado, né? Mas depois de um tempo, a gente olha para esse dragão e faz, não é tão grande assim não, né? Ele não é tão grande Uhum, assim, né? O fogo que ele cospe não é tudo isso não, né? E aí, nesse caminho uhum, de consciência, né? E aí a gente vai, né, modificando essa forma de olhar essas sombras, né? Então eu tenho percebido uhum, nesse momento da pandemia, né? Esse outro olhar para esse momento que a gente começa a olhar para dentro, olhar para si. Eu- uhum. A Isabel falou aí, né, que tomou duas importantes decisões, passou aqui um pouquinho, mas ela colocou que tinha tomado algumas decisões que ela estava adiando. E a Cláudia disse que queria que a mãe dela tivesse aqui também para estar ouvindo essa live.
Grava, A Cláudia, gente manda vai, para ela. a gente vai mandar, viu, Cláudia? Também E vou ali, mandar, porque é muito importante o que você apaixonado. falou, César. É outro público que eu sou apaixonado, né? É o da terceira idade, é o grupo de idoso, né? Sou apaixonado por esses Uhum, grupos, adoro trabalhar com eles, né? E quando eles entram nesse processo, que eles tomam consciência, que eles começam a se empoderar, né? Ter força, ter voz, principalmente, né? É fantástico o crescimento ali, né? É fantástico, né? É muito gratificante. uhum. Já que a gente vai gravar e vai mandar para as nossas mães, César, o que é que você diria para esse público, né, que às vezes acha que não, talvez, já passou o tempo, não vou olhar mais para isso, não adianta mais, ou enfim, deixa para o outro, né? O que é que você diria assim para esse público? Olha, Aline, isso quando vem desse jeito, a gente entende aí, dá para escutar aí gemido de dores, né? Porque isso, na Uhum, verdade, é uma crença. Eles aprenderam a pensar assim. Não é muitas vezes não é porque chegou nessa idade, tá? Se a gente for pegar sim, essa pessoa, pegar essa mulher que pensa desse jeito, se a gente for pegar o histórico dela, na verdade, isso foi aprendido lá atrás e reafirmado, né? Então, uhum, fazer com que ela entenda, né, que agora melhor do que antes, ela não precisa ser assim. Agora melhor do que antes, porque na sua grande maioria essas mulheres nessa idade hoje têm mais autonomia. uhum, São podadas pelas circunstâncias do passado, né? Porque muitas vezes exatamente, perfeito. aquele homem, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, mas não vamos pensar de forma generalizada, tá, gente? Mas aquele Claro, homem que a impedia de falar, aquele homem que a impedia de agir, que podava, a sociedade que fazia isso a com ela, família hoje não muitas tem tanta vezes, força né? para ela, entende? Então, Uhum, se ela olhar para agora, né, e perceber que realmente agora ela pode ter voz, né, que agora ela tem uhum, escolhas, né, que ela pode decidir, uhum. ok, deixa os netos com a mãe, deixa os netos com a mãe para cuidar, e eu posso ir ali para um grupo das minhas amigas, conversar, bater um papo, produzir, né, produzir, Uhum, vai ser muito produtiva. Né? Eu estava partilhando com você naquele grupo de mulheres que que eu facilitei, né? A gente sentava numa mesa para costurar, mas a costura foi ideia delas, a escolha da costura foi ideia delas, uhum, né? É uma prática que elas faziam. Né? Não fui eu que cheguei dizendo, vamos costurar. Né? Então foi elas que uhum. trouxeram. A gente fez, olha, boneca. Desse grupo, né, conseguimos fazer com que duas mulheres alcançassem a sua autonomia financeira, independência financeira, né, com a produção de Uhum, boneca. E não fui eu que dei ideia. A boneca era pretexto para a uhum, gente começar. Elas começaram a produzir. As pessoas começaram a gostar, elas começaram a vender. Né? Então, é um público muito produtivo. Por isso que eu digo, na uhum. verdade, esse pensamento não é um pensamento de agora, Aline. É um pensamento que foi construído lá Sim, atrás e reafirmado. Né? Digo mais, não é só reafirmado, é confirmado por elas. Né? Porque sim. elas olharam assim, até tentaram e eita, tá vendo? É melhor não ficar quieta. Deixa minha voz, me cala. Né? Então eu diria isso para Uhum. elas. O momento Que pode ser bacana, agora. César. Né? Agora é o A momento, não gente, dá para voltar. a gente, inclusive, dentro do projeto, tem um comitê chamado 60 Mais. E que Ó. esse comitê, o 60 Mais, ele está fazendo também essa escuta, né, para as mulheres que estão procurando, que estão com dificuldades, Sim. né? E às vezes nesses momentos surgem esse incômodo e tudo, e ouvir isso de que nunca é tarde, de pensar nessas questões que aconteceram lá atrás, de trazer para agora, de buscar ajuda, né, César? Isso é muito importante quando a gente percebe muitas vezes que a gente não está dando conta sozinho de buscar ajuda. E existem várias ferramentas de ajuda, de terapias, existem várias abordagens dentro da psicologia, existem vários caminhos, né, para essa Sim. busca do autoconhecimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também do teu trabalho, né? Da forma de que você usa, da ferramenta de trabalho que você usa, falasse um pouquinho do Eneagrama,
né? Que é algo que você trabalha também, que assim, eu já fiz alguns cursos e eu super admiro, assim, porque para mim foi um caminho mesmo, assim, como é que o Padre Domingos gosta de falar, assim, um retorno à essência, né, mesmo, de poder perceber, de tomar consciência de muitas coisas para poder desmistificar um pouco essas crenças, né, de poder entender, na verdade, um pouco essas crenças, desencalacrar um pouco essas crenças para poder fazer esse retorno, né, esse caminho de volta para casa, o caminho da essência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você trabalha, de como é que é isso, de como você percebe, enfim. Então, Aline, repare, foi total conexão com o que a gente acabou de falar, né, e o Eneagrama, tá? Porque eu acabei de falar que isso, a forma que nós pensamos aqui, né, eu falei no público da terceira idade, dos 60 mais, né, eu disse que é algo construído lá atrás, né? E a gente traz essa ideia, né? Se você olhar para si, né, você está olhando para uma pessoa que tem uma história, né? Você está olhando, na verdade, para uma construção. Então, nós, na verdade, não somos esse. Nós temos uma essência lá atrás que foi construída, tá? E aí o Eneagrama, ele vem trabalhar com essa questão. Depois eu instigo a vocês, gente, que estão assistindo a gente, a dar uma pesquisada lá na internet. Não instigo a fazer testes online, não façam isso. Espere uma pessoa para te ajudar nesse processo, né? Porque é outro erro. A gente usa a palavra autoconhecimento, esse auto pensando que é eu faço por si só. E não é o auto do self-service que a gente vai se servir, né? O autoconhecimento é o se conhecer, né? Então, é legal a gente ter uma pessoa do lado nos acompanhando, mas ainda é olhar quem está do nosso lado, tá? Então, o Eneagrama, ele vem trabalhar com tipologia de personalidade, né? E aí ele traz alguns perfis de comportamento. Só que não é só isso, porque se a gente pensar assim, a gente vai pensar em 9 caixinhas, que o Eneagrama traz 9 perfis, né? E vai dizer assim, a humanidade pega a humanidade todinha e bota em 9 caixinhas. Não é isso, né? Então não é só o porquê desse comportamento, tá? É muito mais a questão da motivação. Por que é que eu me comporto de tal forma? Porque se a gente pensar o comportamento pelo comportamento, qualquer um pode fazer aquilo. Exemplo, qualquer uma pessoa organizada, né? Então qualquer uma pode organizada, mas aquela pessoa perfeccionista, a qual fica buscando onde está as coisas estão erradas, desajustadas para eu consertar ou melhorar, é outra questão. Então, como o comportamento não nos diz muita coisa, mas a razão de eu me comportar daquele jeito, a motivação, e a razão não é o do porquê, mas sim a motivação pela qual eu estou realizando aquele comportamento. Para isto, a gente vai ter que ir lá no passado. Vamos ter que visitar aquela nossa linha, né? Porque nossa personalidade foi formada naquele período. E a gente diz assim, a personalidade se forma quando a gente identifica lá atrás que teve um incômodo, alguma coisa que nos faz sofrer, né? Alguns vão chamar de trauma, eu prefiro chamar de sensação dolorosa, né? Porque é um trauma físico, é uma agressão, né? Pode ser um não de uma mãe, um não da mãe que não queira fazer o capricho, realizar o capricho do filho, né? Isso pode me causar dor. E é até importante falar que, assim, esse não da mãe, às vezes, para mim pode ter um sentido e para você pode ter um outro sentido, não é isso? Por isso que eu chamo de sensação dolorosa, a gente do IES. É esse termo, né? Então, vamos lá. Minha criancinha identificou isso como algo incômodo, algo que me causa dor, e eu não quero mais sentir isto. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a criar estratégias para não sentir isto. Que estratégias são essas? Mecanismo de defesa, né? E aí, eu crio uma estratégia, vejo que funciona, né? E aí, se funcionou, ok, bom, não senti aquilo que estava sentindo antes. E aí vou na escolinha, acontece algo parecido, eu uso a mesma estratégia, funciona. Aquele comportamento começa a se repetir. Consequentemente, eu crio aí o comportamento. Paralelo a esse comportamento, eu crio uma emoção. E eu fico nessa cíclica.
E aquilo, Aline, que funcionava muito bem enquanto era criancinha, agora na vida adulta não funciona tão bem. Né? A Uhum. gente começa a perceber essas emoções, né? Esses comportamentos, né? E às vezes a gente não sabe lidar com ele, né? Porque a resposta é diferente. Né? A gente tem percebido, né, que aquela criancinha lá atrás é manifestada agora na vida adulta. Né? Vai, não vai, vai, mulheres que estão aí me ouvindo, vamos usar os homens como exemplo. Né? Quem nunca pegou o marido, o filho, né, um irmão se comportando como aquela criança birrenta lá do passado? Eu estou usando o marido, Uhum. vocês não olharem para si ainda, né? Porque o Uhum. ideal é fazer esse exercício olhando para si, né? Quem nunca Sim, fez uma birra dessa, né? quem Faz, nunca? pego, faço, caramba, essa que criança. E hoje eu dou risada, né? Hoje, nesse processo de autoconhecimento, né, me faz a tomar consciência desse comportamento mais cedo, né? Aí eu, Uhum. que besteira, César, ó, né? E eu começo a rir, né? E ao mesmo tempo vou começar Uhum. me dou escolha para me comportar diferente, né? Então o Sim, Eneagrama vem você nesse processo, falou. né? Ele traça, né? Ele traz alguns perfis, alguns comportamentos. À medida que a gente vai tomando consciência, a gente começa a criar possibilidades, novos caminhos, né? Tem uma Possibilidade de escolha, né? Eu e posso ou não posso? Eu vou por esse caminho ou não vou? Mas para isso é importante a tomada de consciência. Isso, exato. Né? A gente fala muito dessa formação de personalidade, né, trazendo uma outra metáfora. Né? Hoje a gente chega lá nas rodovias e a gente vê aquelas pistas largas. Né? Só que a gente não toma Uhum. consciência de que aquela pista larga ali, um dia lá atrás, não existiu. E foi necessário uma pessoa sair cortando o mato, fazer um caminho para Uhum. outra pessoa seguir, e outra pessoa seguindo. Uhum. Quando mais se espera um grupo de pessoas, essa pista se alarga, mas ainda é de barro. Né? Mas aí depois Uhum. a necessidade de passar a carroça, e aí a gente bota o calçamento. Mas a gente quer passar agora um carro, né? E a gente asfalta. Mas por que não passar um caminhão? E a gente torna essa pista larga. Então, esse comportamento, aquela pista que nós estamos vendo ali, lá atrás foi algo pequenininho. Né? Então, isso que nós Uhum. comportamos hoje, lá atrás era coisa pequena, só que a gente começou a construir uma ideia, né, de que aquilo era grande. Tanto quanto nesse processo de Uhum. autoconhecimento, quando a gente começa a fazer, né, essas reflexões nesse caminho com o Eneagrama, e a gente começa a perceber essa criança lá de trás, nós adultos olhamos lá para trás e faz, rapaz, não era tanto assim. Né? Uhum. Mas lembre, lá era criança. E agora, adulto, que eu Sim. estou dando um novo olhar, eu posso ressignificar, eu posso reconstruir. Né? Então, a ideia É, é essa do Eneagrama. eu posso ressignificar, eu posso é, é, escolher, né? E Eu posso, né, ter escolhas mais claras e mais conscientes daquilo que vai ser mais importante para mim, que vai me fazer melhor, que vai fazer melhor as pessoas que estão próximas a mim, deixa eu né? trazer outra historinha, né? Você falando Traga outra de outra Agora historinha. aqui para mim não está aparecendo, César, um tempo, não, Não eu já ensinar. procurei aqui onde é Mas que tem o olha, tempo que a geralmente gente é conquista tem. de hora, viu? Mas eu estou Né? Porque eu não, marcando aqui um porque eu, pouquinho. porque eu não tenho muita experiência em live, mas aí eu vou deixar para você me sinalizando o tempo que eu procurei Aqui, aqui e não achei. pelos meus cálculos aqui, a gente ainda tem 11 minutos. Viu? Ótimo. Então, Então olha, fala aí a historinha. eu vi essa historinha lá do Domingos, do Padre Domingos, né? Ele diz assim, Aham. certa vez a moça disse assim, hoje eu vou fritar, fazer aquela especialidade que era da minha avó, né? E aí eu vou fritar aquele peixinho, não sei o quê, vou botar farofinha. E aí ela pegou a frigideira, né? Pegou o peixe, cortou a cabeça, cortou o rabo e botou na frigideira o peixe. E aí fritou. E o marido, curioso, olhou para ela e faz, mas por que tu cortou a cabeça e o rabo? Por que não fritou o peixe todo? Ela disse, não, isso é receita da mamãe. Né? Mamãe ensinou assim, tem que ser assim. Mas só que ela disse isso, mas ficou encucada. Falei, rapaz, um dia eu vou perguntar à minha mãe por quê.
mas não quis dar o braço a torcer, né? Para dizer pro marido a razão. Uhum. E aí ela foi conversar com a mãe. E aí a mãe disse, não, minha filha, porque a receita que a sua avó me ensinou é assim, você corta a cabeça, corta o rabo e bota na frigideira e vai fritar, né? E bota os outros ingredientes. Mas eu nunca me perguntei isso. Vamos perguntar à sua avó? Então vai as duas perguntar à avó, né? E aí a avó diz, ô minha filha, é porque na minha época eu não tinha essa frigideira. A frigideira que eu tinha só cabia o peixe se eu cortasse a cabeça e o rabo, né? Então esse é o nosso comportamento. A gente aprende algo lá atrás e a gente fica repetindo, 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 sem se questionar, né? Sem... Por que eu sou assim? Para que eu estou agindo desse jeito? Né? Porque eu aprendi que era desse jeito lá atrás. E como você disse, quando a gente toma consciência, é o caso dessa mãe e essa filha, que depois conversou com a avó, agora vai fritar. Olhou para isso, né? Olhou para essa... Por quê? Né? Tomou consciência. Por que tem que ser desse jeito? Tem que ser, né? Isso, incomodou. Tem que ser desse jeito, né? Incomodou. Isso mesmo. Aline, eu acho que seria interessante a gente começar com as despedidas por causa do tempo. Para a gente não ser cortado, então, que o Instagram se corta de vez. Eu tive essa experiência na minha última live. Simplesmente acabou assim. Pum. Mas assim, então, já que a gente tá no tempo, eu queria muito, César, te agradecer. Quero muito, desejo muito que quando tudo isso melhorar, né, que as coisas já estão melhorando, você possa vir aqui para Recife falar um pouquinho ao vivo aqui nos nossos comitês. Agradeço em nome do Grupo Mulheres do Brasil, em nome de todos os comitês. Assim, essa live super natural, falando assim da tua experiência, das historinhas, que eu acredito que a gente aprende tanto com as historinhas do dragão, com a historinha do peixe, enfim. E como a gente pode, a partir desse momento, de uma coisa simples, né, passar a observar esse processo desse caminho de consciência, né, dessa desconstrução, né, César? Então, eu queria muito agradecer tudo isso que você trouxe para a gente, foi muito rico. Como a Isabel está colocando aí, numa linguagem fácil, né, de entendimento. E é isso, né? Um conteúdo e leveza que a Cláudia falou. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui, agradeço, César, por aceitar o nosso convite. Da próxima vez a gente vai fazer em um outro horário que não tem outras lives, mas vai ficar gravado aqui para a gente mandar para as nossas mães, para a gente poder assistir depois. E é isso. Muito obrigada, César. Nossa live depois vai assistir a outra que ficou gravada e quem está lá depois assiste a gravada, né? Ótimo. Aline, eu aqui agradeço pelo convite, né? O convite foi feito para mim ao vivo, né? Na minha live você me fez o convite quando grupo de mulheres, claro, tá? Como você é um público que me chama muita atenção, né? Então sou muito grato por esse momento a gente poder falar, pensar um pouquinho as emoções, levar um pouco desse conhecimento, né, instigar essas pessoas que participaram da live, né, a buscar esse caminho de autoconhecimento, que é muito importante. Não tem idade, a moral da nossa live hoje é que não tem idade. Não tem idade, ótimo, amei. E eu queria que você passasse, né, os meus agradecimentos a todo o grupo de mulheres do Brasil, de Recife, principalmente, que é de onde você fala, tá? A minha imensa gratidão pelo trabalho que vocês fazem, certo? Porque toda vez que eu vejo um trabalho desse sendo realizado, eu penso em minha mãe, eu penso nas minhas irmãs, eu penso nas minhas primas, eu penso nas minhas filhas, né? Eu esqueci de dizer, tenho 2 filhas ainda, não teve menino. Olha. Então, eu sou muito grato quando eu trabalho voltado a esse público, né? Porque tem ajudado muito a gente mudar um registro, uma informação que está enraizada na nossa cultura, né? Esses pensamentos que nos limita o público feminino, né? Então, eu sou grato por vocês fazerem um trabalho a esse público feminino, pensando na minha mãe, nas minhas filhas e nas minhas mulheres, digamos assim, né? Muito lindo, César, você falar isso. Muito lindo. Muito obrigada também.
E a gente vai se encontrar mais vezes. Vamos sim. E Já olha, faço o convite aqui ao vivo. na live, viu? Assim que melhorar, vou sim a Recife. Maceió, Recife é um pulo. Né? Leva minhas mulheres Ótimo. pra gente passear por aí. Tá bom? Venham, venham. Vai ser um prazer. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Agora você vai ter que finalizar. Aqui, tá. Obrigada aí. Tchau. Tchau, Aline.